Olá, começando mais um episódio do nosso videocast Sem Contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa. Hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui vai ser sobre humanização e também eficiência nas unidades de terapia intensiva. As UTIs que costumam, vamos dizer assim, assustar pacientes e familiares. Porém, os cuidados, o cuidado intensivo salva muitas vidas. E a gente vai conversar sobre tudo isso aqui com dois especialistas, médicos, intensivistas, aqui com a gente, doutora Yusete Brilhante, gestora operacional do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. E aqui também o doutor Eric Albuquerque, supervisor geral das UTIs do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei. Seja bem-vindo também, doutor Eric. Obrigado, boa tarde. Bom, para a gente começar, aliás, antes, deixa eu fazer um convite para você que está nos assistindo. Se você já está seguindo aí o nosso canal no YouTube, para que você receba a notificação toda vez que a gente conseguir aqui compartilhar com você conteúdo novo. Você recebe a notificação para poder ficar atento e receber essas dicas, orientações para você cuidar da sua saúde, ter mais qualidade de vida. Tá bom? Estamos também no Spotify, tem o nosso Instagram, @Unimed João Pessoa, e tem o nosso portal onde você assiste o nosso conteúdo, além de fazer perguntas e mandar sugestões para os próximos episódios. Bom, agora sim, começando a nossa conversa aqui, queria que a gente começasse com uma breve apresentação de vocês, né, para a gente conhecer melhor os nossos convidados, os nossos entrevistados, formação, experiência profissional, o que vocês destacariam? Eu vou começar com a doutora, tá certo? Com certeza, primeiro as damas sempre. Bom, eu sou de formação, né, sou cardiologista e sou intensivista, né, e sou formada há mais de 20 anos, né. Me formei, fiz faculdade aqui em Campina Grande, na Faculdade Federal de Campina Grande, e fiz residência, especialização em Ribeirão Preto, né? Sou especialista em terapia intensiva pela MIB, né? E atualmente estou como, né, gestora do hospital, né, e ajudando a Erika a coordenar as UTIs do Alberto Urquiza Vanderlei, né? Acho que é só. É isso. Doutor Eric. Eu tenho uma coincidência com o Yusete, eu também me formei em Campina Grande, na Faculdade de Medicina, né? E fiz minha formação em medicina intensiva direto, né? Eu fiz clínica médica e depois medicina intensiva aqui na Universidade Federal da Paraíba, aqui no HU, do nosso de João Pessoa. Sou especialista em medicina intensiva pela AMIB e fui durante 10 anos membro da comissão de título de especialista da AMIB. Estou na supervisão das unidades de terapia intensiva do Hospital Alberto Urquiza, né, com o brilhante, sem trocadilho, o brilhante auxílio do Dr. Yusete, que sempre é uma ajuda muito significativa na diária da UTI, né? Bom, como eu falei no comecinho, né, da nossa conversa aqui, as UTIs costumam assustar, né, os pacientes, os familiares, enfim. Geralmente porque essas unidades elas são associadas a locais, vamos dizer assim, de pouco acesso ou de isolamento, né? E também a gravidade do problema de saúde. Mas isso vem mudando aos poucos. O que tem sido feito, doutor Eric, para diminuir essa visão que se tem das UTIs que assusta tanto? Acho que a primeira coisa que a gente tem feito já há algum tempo é trazer o familiar, a família para dentro da UTI, né? Eu estava até, enquanto você estava se preparando aqui, eu estava me comparando com o familiar que entra na UTI, deve ficar tão assustado como eu quando eu entrei aqui no estúdio, né? Porque a gente... É tudo muito novo, a gente não sabe como se comportar, onde botar as mãos. Então, há algum tempo a gente vem com um trabalho de trazer a família para dentro da UTI, tornar o ambiente menos isolado, o familiar ele convive dentro da UTI. Nosso programa, o familiar ele fica de 9 da manhã até 9 da noite. Na verdade, ele tem a disponibilidade de ficar de 9 da manhã até 9 da noite, acompanhando seu paciente, seu familiar dentro da unidade. Então, ele começa a entender a rotina, ele começa a entender as limitações que a UTI exige, e isso tem feito muito bem. Diminui conflito, diminui a ansiedade da família, ela passa a ser um partícipe do processo. Entendi. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar mais sobre tudo isso,
Mas antes, eu queria saber da doutora Yusete, o que é que tem sido feito, a gente estava falando ali nos bastidores sobre a questão da humanização, de humanizar melhor esses espaços. O que é que na estrutura física, vamos dizer assim, o que é necessário para tornar uma UTI humanizada? Tá, eu vou puxar um pouquinho para trás, assim, até para tentar explicar o contexto, né? Sim. De UTI. Eu acho que a UTI foi popularizada com o Covid, aí o advento do Covid e paciente grave, né? Mas o conceito de UTI, exatamente, esse tratamento intensivo, que foi exatamente o que isso se evidenciou lá atrás, quando começou, né? Acho que foi no século passado, em 1800, foi uma enfermeira que durante a guerra vislumbrou isso, né? Os soldados morriam, a taxa de mortalidade era muito alta. Então ela teve essa ideia, né? Florence foi a precursora da enfermagem, inclusive, né? Ela teve essa ideia de pegar esses soldados feridos, né? E colocá-los todos juntos para serem cuidados. Érica me complemente alguma coisa, né? Com a enfermeira, que não era enfermeira, ela foi precursora, como eu falei, né? E com o médico. Então, ele observou uma diminuição na mortalidade. Então, daí isso foi a semente, né, da terapia intensiva, que só surgiu primeiro na terapia intensiva, acho que na década de 70, acho que foi 70 nos Estados Unidos, né? A primeira unidade mesmo é por volta da década de 40, 50, quando teve uma epidemia de pólio na Dinamarca. E a primeira unidade de terapia intensiva dos Estados Unidos foi uma unidade cirúrgica, né? Eram pacientes de pós-operatório, que estava começando pós-operatório de neurocirurgia, isso na década de 40, por aí, quando começou as primeiras intervenções, e esses pacientes eram separados do restante dos pacientes. Então, desde o início, tem essa noção de separar o paciente mais grave dos outros pacientes. E por que separar? Exatamente, porque precisava de mais gente cuidando, né? Então, daí esse isolamento, assim, tá? Porque tem que ficar médico próximo, né? Enfermeiro, toda uma equipe multi que trabalha hoje. Então, isso daí, assim, então não teria espaço para a família, porque esse paciente estava sempre sob os cuidados de profissionais especializados, né? Mas o que é que está sendo feito hoje? Como disse, cuidar do paciente como um todo. Ele tem uma doença grave, ele precisa de intervenções frequentes, mas a família próxima, né? O ente querido próximo, o familiar próximo, vai ajudar nessa recuperação. Isso é comprovadamente, né? Isso é comprovado hoje, sem dúvida, né? O que é que a gente tem feito? Hoje, a estrutura em relação a estruturas físicas, inclusive assim, as novas UTIs, os novos hospitais já são construídos com espaços maiores para que tenha a possibilidade de acomodar, né, esse familiar e ter essa relação, essa convivência melhor, né? Mas, infelizmente, a gente trabalha hoje em muitos locais em que já tem que existir porque são espaços menores, né? E que tem a necessidade de ter os profissionais, que é a prioridade, é cuidar do paciente para salvar a vida dele, né? Sim. E a gente tem trabalhado, quando não pode mudar a estrutura física, a gente tenta dar esse espaço, né, Érica? Acomodar, no caso da Unimed, né? Você coloca, né? A familiar tem a opção de ficar, né? Numa poltrona, muitas vezes não tem um espaço confortável. A gente tem, né? Novos projetos de fazer ambientes, né? Mais humanizados, com mais espaço. Se fosse um apartamento mesmo, que tivesse uma sala, que esse paciente vai ter uma viagem de melhora, digamos. Ele chega mais grave, mas ele melhora, depois aí tem mais espaço para ter mais convivência com a família, né? E assim, mesmo aí falando em estrutura física, mesmo quando a estrutura física ela ainda não permite o ideal, tem algumas ações pontuais que a gente já faz que trazem essa humanização para a prática diária. Por exemplo, lá no hospital a gente tem coisas simples, um prontuário afetivo, que é um cartazinho que fica na beira-leito do paciente, que a gente coloca qual o nome que ele gosta de ser chamado, quem é a pessoa da família que é mais próxima a ele, se ele tem um animalzinho de estimação, coloca lá, se ele tem um hobby, porque isso ajuda quando o profissional vai examinar o paciente, vai conversar com ele, se ele já sabe, gosta de ser chamado de tal forma, você já se aproxima. A gente permite a entrada, por exemplo, de tocadores de música, né? Um pendrive numa caixinha de som para ficar tocando a música que o paciente gosta. Quando o paciente permite, o quadro clínico dele permite a mobilização, tirar da cama, levar para a poltrona. Hoje mesmo a gente levou para passear, né? A equipe levou para passear uma paciente que está em pós-operatório de transplante de fígado, já tem algum tempo que ela está internada no hospital, e levou na cama para o belvedere do hospital para ela levar sol. Fazia tempo que ela não saía do ambiente dele. Só tem aquele espaço de belvedere, né? A gente leva muito. Então, foi na caminha com a equipe toda, né? Com o fisioterapeuta, com o enfermeiro, toda a segurança monitorizada, mas foi lá para aquele local.
A gente levou um dos pacientes para ver o pôr do sol também, não foi lá atrás. Isso, no eclipse que teve no sábado, o pessoal promoveu um momento de levar os pacientes para fora, os que tinham condições, para verem o eclipse. Então, essas pequenas coisas que não dependem da estrutura física em si, mas ações que a gente toma na prática para Festa de aniversário a gente promove, né? Festa de aniversário. E fotos. Muitas vezes os pacientes que ficam com a permanência maior, a gente faz... nós fazemos painel de fotos, né? Para que tenha essa memória afetiva, além da permanência familiar. Sim. E aí, dependendo do tempo que esse paciente fica internado, ele pode perder totalmente a noção do dia, da noite, né? O horário, enfim. Isso acaba... De toda forma, desorganizando o ciclo circadiano. Queria que o doutor Érico explicasse para a gente o que é esse ciclo e qual a importância de mantê-lo no seu ritmo normal, vamos dizer assim, para essa melhora do paciente. O ciclo circadiano vamos dizer, uma estrutura fisiológica, né, que todos os seres vivos, principalmente os seres vivos superiores, têm, que é justamente a gente ter o momento que a gente está acordado, o momento que a gente está dormindo, essa diferenciação de períodos de atividade e períodos de descanso. Certo. Na UTI, por ser sempre um ambiente mais barulhento, iluminado, né, luz artificial, esse ciclo ele é quebrado, né? Então o paciente ele não sabe o que é dia, o que é noite, qual é a hora de dormir, qual é a hora de acordar. E isso tem um impacto muito significativo, que precipita uma entidade clínica chamada delírio, que é uma situação de desorientação. O paciente ele experimenta uma situação de desorientação, de confusão mental, Sim. que muda o comportamento, ele pode se tornar agressivo, ele pode ficar muito sonolento, e isso tem impacto no desfecho. E aí a gente promove algumas medidas para tentar manter o ciclo circadiano do paciente funcionante, né? Sim. Relógios na unidade, sempre que possível diminuir a iluminação durante a noite, diminuir o ruído durante a noite, para que o paciente entenda que aquele momento ali é o momento de estar à noite, para ele descansar, para ele dormir. Quando necessário, a gente utiliza alguma medicação, né, para induzir o sono desses pacientes nesse momento. E tudo isso é com o objetivo de preservar o ciclo sono-vigília e prevenir a ocorrência de delírio. Certo. Doutor Iusete, além da luz, né, a gente está falando agora há pouco os exemplos que vocês estavam trazendo aqui para nós, dos pacientes que foram levados para aquela área, né, de convivência do Hospital Alberto Urquiza, que dá essa possibilidade deles terem contato com o sol, né, de ver o fenômeno do eclipse, enfim. Além da luz, os sons também são importantes para esse momento, assim, para a recuperação desse paciente que está na UTI? Sim, claro, como a Érica até já citou, né, da gente, né, colocar nos pacientes, deixar músicas, as músicas favoritas, que ele tem a opção, né, a gente coloca tipo uma caixinha de sono à beira do leito para o paciente se beneficiar com isso, né? E esse é o benefício. E o que a gente tem o cuidado na unidade, como é um ambiente que muita gente trabalha, é muito ativo, né? A gente tem um cuidado, principalmente à noite, né? Nós fazemos campanhas disso de diminuir ruído, né? Diminuir o ruído para que o paciente tenha uma tranquilidade maior à noite, né? Nem sempre se é possível 100%, mas a gente trabalha para isso, né? E em relação a melhora, basicamente, assim, as músicas, com certeza. A música, uma vez que a gente trabalha tanto, quando a gente tem sessões de sair, pessoas que vão lá, que vão tocar sax, violão, e também o gosto particular de cada um desses pacientes, que tem uma permanência maior de ter esse benefício. Até bem pouco tempo, a presença de acompanhantes nas UTIs não era permitida, né? Mas isso também tem mudado. E estudos científicos e experiências práticas mostram que a presença de um acompanhante traz, né, vários benefícios para o paciente. No Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, foi adotada essa visita estendida, né? Inclusive o senhor participou aí dos primeiros passos para a implantação desse projeto, se não me engano, em 2018. Isso, 2017, né? 2018, isso. Então explica para a gente o que é essa visita estendida, como é que funciona, para que a gente possa entender, que as pessoas que estão nos assistindo também compreendam a importância dela. Esse projeto nasceu de um projeto de pesquisa, na realidade, que foi capitaneado pelo Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, que era um projeto chamado UTI Visitas. Então foi um projeto científico com apoio do Ministério da Saúde na época, e nós participamos como centro pesquisador. Né? Então, se instituiu essa modalidade, né, que era a permissão que o paciente tivesse
um familiar junto a ele durante um período mais prolongado do dia. Né? Então, o projeto inicial previa que a gente tivesse, para se enquadrar no UTI Visitas, a gente tinha que oferecer no mínimo 12 horas de permanência de um familiar. O projeto a gente participou, foi publicado em revista científica, teve um resultado muito bom, diminuiu o tempo de hospitalização, diminuiu o delírio. E com base nos resultados que a gente obteve, a gente implantou a nossa visita estendida. Então, hoje, nas unidades, a gente faz a cargo do serviço social e da nossa equipe de psicologia, são feitas 3 reuniões semanais, em 3 momentos na semana. Sim. Onde os pacientes que são elegíveis para isso, então a gente dá prioridade para o paciente que está acordado, que está consciente, que tem algum grau de entendimento. Esse paciente, o familiar, ele passa por uma entrevista com o serviço social, entrevista não, né? Ele passa com um momento com o serviço social e com a psicologia, onde é elencado quem é o familiar assim, mais próximo do paciente, como está o estado emocional desse familiar, para que se ele tem condições emocionais de permanecer dentro da UTI. Então é feita toda uma preparação, ele é informado sobre as regras, sobre a rotina da UTI, como é que ele deve se portar dentro da unidade, e a partir de então ele permanece de 9 da manhã, ele pode permanecer de 9 da manhã até 9 da noite, junto ao seu paciente, dentro da unidade de terapia intensiva. Essa permanência, ela fica a cargo do familiar, assim. Ele pode ficar o tempo inteiro, ele fica o tempo inteiro. Ele pode ficar de manhã, sair para almoçar, voltar à tarde, voltar à noite, fica a cargo dele. Geralmente a gente elege 2 familiares do paciente, para que haja um revezamento, que é muito cansativo, desgastante. E fica nesse horário. Eles entram de 9 horas da manhã, têm acesso à unidade de 9 horas da manhã, e eles, se quiserem, podem permanecer até as 9 horas da noite. E, no primeiro momento, a gente elege o paciente que está consciente, orientado, mas em situações em que o paciente está sedado, está entubado, não está consciente, mas o familiar está muito angustiado, está muito fragilizado, a gente permite também que esse familiar fique. Porque a gente entende que esse tratamento da família, né, José, às vezes o paciente pode não estar tendo, entre aspas, o benefício daquela visita. Mas só o fato da gente estar com a parceria com a família, o familiar está sendo beneficiado. Porque depois ele vai enfrentar a carga de cuidar daquele ente querido, quando ele sair da UTI, for para a enfermaria, for para casa. Então, quanto mais forte ele tiver, melhor vai ser para o paciente, né? Entendi. Então, mesmo em situações que o paciente não está percebendo a presença do familiar, acaba sendo benéfico. Acredito que houve aí uma... E que muitas vezes assim, até ajuda no despertar, né? Desse paciente que está sedado, como ele falou. Quando a gente tira a sedação, muitas vezes o paciente ficou, né? Usou drogas para ficar sedado, então já pode acordar com um grau de desorientação, já vem esse delírio. E muitas vezes o familiar ali, uma voz familiar, um rosto familiar, que à medida que você vai despertando. É como se fosse uma anestesia, só que prolongada, né? Então... isso tem contribuído muito, essa presença do familiar, essa voz familiar, ajuda a acalmar o paciente. Muitas vezes a gente consegue, né, usar menos medicação, porque o familiar ajuda. Como eu estava falando, acredito que foi uma quebra de paradigma poder trazer, né, essa estrutura da visita estendida para cá. E também com relação não só, né, para a estrutura do hospital em si, mas também para a equipe multidisciplinar. Por exemplo, a equipe também precisou passar por alguma espécie de treinamento para essa visita estendida, já que não era algo comum, né, ter a presença de um familiar nessa vivência hospitalar da UTI. Como é que foi isso? Na verdade, assim, toda a equipe multi que trabalha, né, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, a gente tem dentista também, né? Então, o foco deles é cuidar do paciente, né? Certo. Então, na verdade, esse paradigma, essa novidade veio, na verdade, para agregar valor, inclusive, para a equipe, porque o familiar ajuda nesse cuidado, né? Ajuda no olhar do paciente, são 2 olhos a mais, é um cuidado a mais, é porque toda a equipe está ali com foco de cuidar daquele paciente, é cuidar no trocar, no banho, de administrar medicamento, fazer um curativo. Então, o olhar do familiar tem acrescentado sempre um bom nesse cuidado, porque é um olhar a mais, um cuidado a mais, né?
Então, isso foi bem aceito pela equipe, né? No início, né, como toda novidade, ela gera um desconforto, ela gera uma apreensão, se aquilo vai funcionar, porque mudou, né? Como você bem disse, né? Não, o familiar não ficava dentro da UTI. Sim. Mas uma coisa interessante que a gente observou é que o próprio resultado da experiência quebrou as resistências. Quando os profissionais começaram a ver que o familiar lá dentro ajudava, ficava mais calmo, na hora de passar uma informação era mais tranquilo, porque ele estava vendo o que estava acontecendo com o seu paciente. Então, isso acabou mostrando para a equipe que, muito antes de ser um problema, era um aliado, né? O familiar dentro da UTI se tornava um aliado da equipe. Sim. No cuidado, como o Eusébio falou, né? De ficar de olho se o paciente não está puxando um acesso, ficar de olho se o paciente não está tentando sacar algum dispositivo. E na própria conversa mesmo com o familiar, aquilo foi se tornando uma coisa mais fácil, porque o familiar começou a conhecer a equipe da UTI. A rotina, né? Uma coisa eu acho que é muito que acontece. O que você não vê, você imagina. Então, muitas vezes, como o Eric falou, né? O caso de delírio, paciente idoso, a gente tem alta incidência, então, na hora da visita, abre a visita. Então, o paciente estava lá, que acabou de arrumar, ele bonitinho, às vezes, né, trocou o paciente. Aí o paciente está desorientado com delírio, né, tira o lençol. Aí, na hora que a família entra, nossa, meu pai não está bem cuidado, porque ela pegou aquele momento. Então, na hora que o familiar fica lá, acompanha todo o cuidado, a preocupação da equipe, que muitas vezes o enfermeiro vai lá, acaba de ajeitar, sai o paciente, arranca uma sonda, não é? Então, não é falta de cuidado da equipe, é o quadro do próprio paciente. Então, Eric, né? E aí o familiar a gente coloca na balança, né? Isso só trouxe benefício. O ambiente, enfim, da UTI exige um cuidado bem rigoroso. Para esse paciente que vai acompanhar, né? Que é escalado ali, vamos dizer, familiar. Né, o familiar, aliás, para acompanhar o paciente. Quais são os critérios? Quais são os cuidados que se tem? Quais são as orientações que são passadas para que ele também se mantenha cuidadoso estando ali, né? Fazendo parte daquele ambiente hospitalar? Eric citou, né? Que foram elegíveis. Por que elegíveis? Porque tem a questão do perfil psicológico, né? Então, nem todo mundo consegue ficar... Né? Está preparado para viver não tem condições de ver nenhuma aplicação de injeção, né? Então, por isso que, quando ele foi elegível, então, geralmente, né, nessa entrevista familiar, identifica, a psicologia faz esse trabalho, identificar as pessoas que têm, né, um perfil psicológico e tem, não um treinamento, como ele disse, uma conversa, orientações, inclusive com cuidado de não poder ficar com o celular lá dentro, né, limpar as mãos, né, prevenção de infecções, tem uma sequência de orientações que são passadas, né, na hora de alguns procedimentos. Tem que sair como esse familiar pode ajudar, né, então certo. Tem, né, tem uma cartilhazinha de orientações e recomendações, né? Existe realmente uma cartilha, né? uma lista, né? de cuidados que são passados para esse familiar. Isso fica a cargo, como eu falei, fica a cargo da equipe de psicologia e de serviço social que faz esse acolhimento com o familiar. E aí é explicado para ele, né? Os cuidados. Como é que você tem que se comportar? Não sair do leito, permanecer junto do paciente, higienizar as mãos, se notar alguma coisa alterada, se dirigir à equipe, né? Não tentar corrigir, porque às vezes a gente já tive essa oportunidade, não lá mas em outro serviço, do familiar tentar ajudar. Uma bomba de infusão que está apitando e acabar atrapalhando. Né? Então, assim, notou alguma alteração, um alarme que tocou, um barulho diferente, se dirige à equipe para que a equipe vá corrigir. E todo mundo, o mundo é totalmente novo, né? Do paciente que está na UTI, é toda uma rotina totalmente diferente, né? E aí o familiar ele tem que estar preparado para aquilo ali, quando for o paciente for submetido a algum procedimento, ter que fazer algum exame, alguma coisa, ele sabe que ele tem que se retirar naquele momento, então a gente faz essas orientações. Certo. Me diga uma coisa, além dessa visita estendida, os pacientes também podem receber as visitas com os horários regulares. A visita social. A visita social, né? Como é que tem funcionado? Uma coisa não elimina a outra. Não, uma coisa complementa a outra. Né? Na verdade, esse paciente que tem a visita, né, ampliada, estendida,
o familiar tem livre acesso, como o Eric falou, né? De voltar, né? Existe nas UTIs o horário de visita, geralmente são 2 horários por dia. Manhã e tarde, então tarde e noite, os horários, né? Que tem esse horário aberto para os familiares, né? Certo. Então, eles ficam uma média de permanência de meia hora, né? E entram 2 familiares, cada vez para poder visitar o seu familiar. Entendi. Então, elas... Essa é a visita social. E aí, geralmente, o paciente que está no programa de visita estendida, aqueles 2 familiares que foram elegíveis para a visita estendida, a visita social acaba sendo reservada para o restante da família. Então, está lá o seu... por exemplo, eu estou acompanhando meu pai, um exemplo. Eu estou na visita estendida. Então, na hora da visita social, eu saio, naqueles 30 minutos, entra meu irmão, que não está na visita estendida, visita, tal, fica ali, e depois eu retorno. Entendi. E como manter a privacidade dos outros pacientes quando se tem um acompanhante dentro da UTI? É uma das coisas que a gente sempre explica para o familiar que está lá dentro, né? Então, assim, ele deve se restringir ao local do box, né? Do seu familiar, não deve ficar circulando dentro da UTI, porque ali tem homem, tem mulher, está sendo feito banho, está sendo feito procedimento, o paciente às vezes está despido, então a gente tenta preservar dessa forma. Outra coisa, a gente tem uma luta muito grande para fazer as pessoas entenderem, para não utilizar o celular dentro da UTI. Por quê? O celular hoje é uma coisa que todo mundo tem na mão, quer usar, não pode. Mas dentro da unidade existem outros pacientes. Então, às vezes, uma foto pode vazar, uma fotografia, sair a imagem de um paciente. Então, a gente sempre tenta orientar o familiar que, se ele for precisar usar o celular, ele se retire da UTI, vá para o ambiente do corredor, faça sua ligação, cheque suas mensagens, faça o que precisar fazer e volta para a UTI, não ficar utilizando o celular dentro do box. Isso aí é uma coisa que a gente sempre frisa, sempre tenta conscientizar as pessoas justamente para fazer o que você falou, manter a privacidade, né? Com relação à conduta nos momentos dos rounds, e aí eu quero que o senhor explique para a gente que momento é esse. Por favor. O round, ela é o momento em que a equipe se reúne, a equipe multidisciplinar, né? O médico diarista, enfermeiros, fisioterapeutas se reúnem para fazer a discussão do caso clínico dos pacientes. Certo. Então é o momento que a gente alinha a conduta, checa as pendências do paciente, tenta dar uma horizontalidade ao cuidado, né? Porque assim, o UTI como é que funciona, né? Cada 12 horas tem uma equipe de plantão diferente. Sim. Né? Então se a gente não tiver aquele momento em que a equipe se reúne, traça o plano terapêutico do paciente e traça um objetivo, cada um que chegar vai querer fazer uma coisa diferente. Né? Então, a gente tem essa instituição. Nesse momento da discussão do round, como a gente vai discutir todos os casos que estão na UTI, a gente costuma pedir ao familiar que está na visita estendida a se retirar um instante. Esse round dura aí por volta de 1 hora, mais ou menos, quando a gente discute todos os casos da UTI. Então, aquele familiar que está na visita estendida, a gente pede para ele se retirar um pouquinho, porque a gente vai discutir todos os casos da UTI. Quando termina o round, ele retorna. Certo. Entendi. Mas o momento do round é mais ou menos isso. É o momento da discussão dos casos clínicos para a gente traçar o plano terapêutico de cada paciente. Né? E com toda a equipe multi, né? Assim, porque a visão do médico, né? O fisioterapeuta, o paciente está na ventilação mecânica, então ele vai dar o parecer dele, o olhar dele, que é um olhar diferente do médico, né? Entendi. Né? Como dentista, como fonoaudiólogo que a gente tem. Cada um vai dar o seu, né? a sua contribuição na evolução do paciente. Entendi. E toda a equipe ela tem que estar ciente dos problemas que estão ativos naquele paciente para todo mundo caminhar na mesma direção. Né? Porque não adianta o médico estar achando que vai extubar o paciente, tirar o tubo, tirar ele da ventilação mecânica, e o fisioterapeuta está pensando totalmente o contrário. Então, na hora do round, a gente tem que alinhar. Tem condições de sair da ventilação mecânica? Tem. Todo mundo concorda. Então, o médico vai fazer a parte dele, o enfermeiro vai fazer a parte dele, o fisioterapeuta vai fazer a parte dele para tirar aquele paciente da ventilação mecânica. Então, todo mundo tem que estar alinhado, tem que estar na mesma página do paciente, né? Ó, eu estou aqui e eu quero chegar aqui. Todo mundo tem que ter o mesmo entendimento. Aí o round funciona para isso. A gente tem falado aqui, até agora, vamos dizer assim, sobre as UTIs para adulto, certo? No caso das crianças é diferente. A Unimed João Pessoa, inclusive, tem um hospital pediátrico exclusivo para esse público. Mas no Hospital Alberto Urquiza temos a UTI neonatal.
E aí eu lhe pergunto, doutor Iusete, quais são os protocolos no caso das UTIs NEO? A UTI NEO, na verdade, né, como você falou, né, outra especialidade, né, é a pediatria, que na verdade existe uma subespecialidade, né, na terapia intensiva, né, que é o intensivista neonatologista, que cuida exatamente, né, desse perfil de pacientes, né. Então, geralmente são crianças que nascem, né, prematuras ou com alguma, né, já malformação, né, são crianças graves, né, e que vão para essa unidade, né. Certo. Ela fica porque, como você mesmo falou, tem o hospital pediátrico e a UTI NEO é no Alberto Urquiza, por causa da maternidade, que são pacientes, né, na maioria das vezes, prematuros, né, prematuros graves, né, ou crianças a termos que nasceram com problemas graves. Entendi. Só para a gente fazer essa pequena observação, já que a gente está falando muito, né, da UTI adulto, por isso que eu puxei esse gancho aí da UTI NEO. Mas, voltando aqui, falando sobre os benefícios dessa visita estendida. Dr. Eric estava falando agora há pouco dos resultados práticos observados com relação à visita estendida. No Alberto Urquiza Wanderley, né, a gente tem como, vamos dizer assim, trazer números, né, tantos % de melhora ou algo assim, para que a gente realmente, na prática, percebesse o que vocês vivenciam diariamente? A gente, em termos práticos, assim, de resultados práticos, uma das principais coisas que a gente nota na nossa unidade é o impacto no tempo de permanência, no tempo médio de permanência, né? A gente faz o acompanhamento e a gente consegue se comparar com outros hospitais, não especificamente, mas outros grupos de hospitais que têm o perfil semelhante ao nosso. E o que a gente percebe é que nosso tempo de permanência, cada perfil de UTI tem um tempo de permanência diferente, mas o nosso tempo de permanência é bem menor do que o tempo de permanência geral que se observa nas outras unidades, né? Então, assim, em termos de UTI geral, que seria aquela UTI que engloba pacientes agudos de forma geral, com os mais diferentes perfis. O nosso tempo de permanência médio gira em torno de 6, 7 dias, tempo de permanência na UTI. Enquanto pacientes do mesmo perfil, que em outras unidades, a gente percebe um tempo médio de permanência que vai para 8, 10 dias. Então, a gente tem uma diminuição de pelo menos, por alto, 48 horas a menos de tempo de permanência médio nas nossas unidades. E muito se deve a esse componente de humanização, né? Faz com que o paciente permaneça menos tempo na UTI. Vocês também vão complementar não só a humanização, mas sim a esse perfil, ao nosso modelo de trabalho, né? Sim. A nosso modelo de trabalho, com a rotina, com o round que é feito diariamente, né? Nós temos, né, diarista, nós temos essa horizontalidade lá, só, né, a nossa estrutura de trabalho lá na UTI, além do plantonista, como o Eric disse, tem um plantonista a cada 12 horas, mas tem um diarista no período da manhã, tem outro diarista à tarde, então isso melhora muito esse segmento do paciente, essa horizontalidade. Isso, eu estou só, né, complementando que não é só a humanização, mas esse olhar horizontal, inclusive final de semana, de domingo a domingo, tem diarista, tem plantonista, e além do plantonista existe esse intensivista diarista, que faz esse olhar horizontal de domingo a domingo. Então, isso realmente ajuda também nesse impacto na evolução, na diminuição do tempo de permanência, na melhora da sobrevida, né? Isso. É um médico que está lá todos os dias, né? Então, ele conhece o paciente desde o momento que ele interna na UTI nessa evolução, até o final, quando ele sai da UTI. Então, ele sabe todo o que aquele paciente está passando. Então, ele está lá todos os dias. Sim. Tem um diarista pela manhã, tem outro diarista que está à tarde. Então, além do plantonista, que está às vezes uma vez por semana na unidade, eu tenho um médico que está lá todos os dias. E ele faz essa complementariedade com o plantonista. Ele consegue ter um olhar, né? O horizontal consegue ter um olhar que o vertical não tem, né? Que você vê hoje, vê ontem, poxa, ontem ele estava com a cara melhor. Então, muitas vezes a gente, né? Um olhar já, esse olhar diário, né? Faz identificar mais precocemente, às vezes faz toda a diferença na condução. Durante aqui a nossa conversa, até anotei aqui, vocês falaram do delírio. E aí eu queria que vocês explicassem melhor o que é, com que frequência ocorre, e também o que acontece com a presença de um familiar com esse paciente, ou um amigo, enfim, como isso pode também contribuir para a diminuição desses episódios?
Deixa ele responder. Ele fez o protocolo de delírio, ele está atualizadíssimo. O delírio é uma síndrome clínica, né, que, assim, existem N causas, é uma causa multifatorial, a gente não sabe, a medicina ainda não sabe direito o que é que causa o delírio. Certo. Mas ela é uma síndrome, é uma desorientação aguda que acontece no paciente, que é caracterizado basicamente por uma situação de pensamento desorganizado. O que é o pensamento desorganizado? Ele não sabe onde ele está, ele não sabe quem ele é, então ele tem esse pensamento desorganizado. Ele tem uma falta de atenção, ou seja, ele pode estar momentos do dia que ele está bem focado numa coisa e tem momentos do dia que ele está sonolento totalmente. E também é caracterizado por um curso flutuante. O que é o curso flutuante? Vai ter momentos do dia que você vai conversar com o paciente e ele está totalmente consciente e orientado. E tem horários do dia que ele vai estar totalmente fora da casinha, como a gente gosta de brincar. Sim. Então, o delírio é isso. E é precipitado por várias coisas. Desambientação, quebra do ciclo sono-vigília, como a gente já comentou, algumas medicações que induzem o delírio. Então, dentro desse contexto, é uma síndrome clínica relativamente comum na UTI, pode atingir, tem séries de histórias que falam até de 40%, 50% de pacientes idosos desenvolvem delírio durante a internação. E o mais grave, o delírio ele é um marcador de desfecho. O que significa? O paciente que delira, ele tem uma chance maior de falecer do que o paciente que não delira. Então, ele é um marcador de gravidade do doente. E aí, dentro das estratégias para o delírio, evitar medicações que possam precipitar delírio, mas nem sempre a gente consegue evitar isso, porque às vezes é inerente ao próprio tratamento. Preservar o ciclo sono-vigília, que a gente já comentou, e a ambientação do paciente. Não tudo que faça com que o paciente reconheça aquele ambiente como familiar vai ajudar na prevenção. Aí entra a presença de uma pessoa conhecida. Sim, né? sim. E principalmente o paciente mais propenso ao delírio, adulto, que é o idoso, é o paciente mais propenso ao delírio. Geralmente esse idoso, às vezes, ele já vem com algum grau de estado demencial prévio. Certo. Então é mais difícil de orientar esse paciente, porque ele não sabe porque que ele está internado, ele não sabe muitas vezes onde ele está. Então, se ao lado dele tem a voz de uma filha, de um filho, de um cuidador, que ele reconhece, que ele sabe quem é, que ele tem segurança, aquilo ajuda meio que a manter ele no ambiente, né? Ele manter ele orientado. E aí é um dos pilares do tratamento da prevenção do delírio, é a gente tornar o ambiente o mais familiar possível. Eu tenho aqui algumas anotações para a gente saber se é mito, se é verdade, né? Por exemplo, é verdade ou é mito que mesmo quando o paciente está desacordado, ou até mesmo, né, em coma, tem reações positivas quando uma pessoa querida está, por exemplo, conversando com ele? Existe isso ou é mito? Existe, né? Existe até pelo... se ele está em coma por algum quadro neurológico realmente, ou muitas vezes por sedação, que é o coma induzido que a gente chama, né? Mas tem graus de sedação. Então, né? Até como tem graus de coma também, né? Então, dependendo do grau, então, se tem vários relatos, né, de pacientes que respondem a algum estímulo, né? Ao ouvir uma voz familiar, sim. Isso é verdade. Pois não. Não, só e assim, entender que o nível de consciência, ele não é um tudo ou nada, né? Ele é uma escada. Então, assim, o paciente pode estar num grau mais alto, no degrau mais alto da escada, ou pode estar num degrau mais baixo. Certo. Então, às vezes o fato dele estar... É como você está dormindo. Tem hora que você está num sono profundo, que não tem quem lhe acorde. Sim. E tem horas que você está num sono leve, que o mínimo barulho você desperta. O nível de consciência é dessa forma. Então, o paciente ele pode estar sedado, ele pode estar num determinado nível, onde ele consegue ainda ter algum contato com o meio externo, ou ele pode estar num nível muito profundo que ele não tem mais contato nenhum. Então, nesse ponto, é verdade. Outro ponto, contar histórias, lembrar de vivências para um paciente desacordado, também pode ajudar nessa recuperação ou não? Ou não tem nada comprovado? Comprovado, né? Comprovado não, mas o contato com
coisas familiares, né, a gente já percebeu que é importante. Agora, desde que sejam histórias boas, né, não vai contar problema. Né? Mesmo o paciente desacordado, né? Mesmo o paciente desacordado não vai falar que a conta está atrasada, que está precisando de... Esse grau intermediário, né? Que não totalmente, né? Então, a gente não consegue dizer exatamente, né? Digamos, entre a escala 3 e 4, em que nível ele vai conseguir ouvir ou não. Mas a gente acredita que sempre a gente, né? E a gente estimula os familiares a isso. Aquele paciente que está naquele hora meio que acordando, né? A gente orienta a família, né? Que está na hora da visita, né? Falar, conversar. Ai, mas será que ele está ouvindo? Fala, porque tua voz é importante, né? Sim. Ou seja, né? O sentimento. A questão da espiritualidade, da oração, como é que vocês observam isso no dia a dia? Falar primeiro, eu sou católica, né? Sim. Católica com braço espírita, me considero, né? Então, né? Eu considero isso muito importante, né? E fundamental. Né? Nós estamos lá como instrumentos apenas, né? Nós, né? A onda terapia intensiva é um ambiente, já disse, né? Cheio de equipamentos, né? A tecnologia, a medicina avançou cada vez mais, né? A medicina não para de evoluir, o STE já tem aí, né? De suportes, né? De equipamentos, mas isso é uma opinião pessoal minha, né? Nosso poder chega só até aqui, né? Quantas vezes a gente trabalha muito naquele limite, né, Érica? Né? Da vida, da morte. Então, por isso até que a terapia intensiva é considerada um ambiente frio, porque o profissional muitas vezes tem que ser frio para poder tratar, para fazer a coisa certa, né? Mas quantas situações a gente se sente, né, pela nossa experiência, pelo que a gente, né, pela nossa formação, nossa experiência, que esse paciente está gravíssimo, a gente acredita que não vai, em algumas situações, assim, não vai reverter e reverte. E muitos, assim, já aconteceu, teve pessoal comigo dizendo, não, tá tranquilo, tá ótimo. E o quadro muda, né? Então, assim, eu acredito que existe, sim, uma força superior. Nós somos instrumentos, né? Mas nós não decidimos nada. Nós temos todo tecnológico, aparato tecnológico, a nossa dedicação, o nosso esforço, mas existe algo acima de nós. Com certeza. E isso, inclusive, é até comprovado, né? Existem trabalhos mostrando que as pessoas que professam alguma fé, sim, elas lidam melhor com o período de doença e elas se recuperam de maneira mais rápida e de maneira mais efetiva, né? Existem alguns trabalhos, não só em pacientes de UTI, mas em outras especialidades, que têm um papel muito importante da espiritualidade, da fé na recuperação, né? Ou seja, a gente não é só matéria, né? A gente é espírito também, né? Então, não dá para descartar esse lado, né? É como se a gente fosse amputado, né? Se a gente retira a espiritualidade da equação, a gente não está com o contexto completo da recuperação. Sim. E o Zé bem falou, né? Tem casos que a gente se dá por vencido e o paciente se recupera, né? E tem casos que a gente está até esperançoso e dá uma reviravolta. Não tem explicação. Pelo menos física, né? Vou puxar o gancho do aparato tecnológico para a gente entrar em outro tema aqui, né? A gente tem observado o avanço, né, da medicina com o auxílio do avanço da tecnologia também. No comecinho dessa conversa, vocês estavam falando da formação acadêmica, de quando se formaram, de quando começaram a prática médica. De lá para cá, o que mais mudou com relação ao aparato tecnológico? É que vocês podem trazer aqui para a gente? Acho que tudo, né? Né? Desde que, né, os ventiladores ficaram tão populares, né, no Covid, eles, né, a terapia intensiva depois do Covid ficou acessível a todo mundo. Todo mundo foi um pouco médico, né, no Covid, né? Então, pegando como primeiro exemplo, eu acho, né, o suporte ventilatório, né, os ventiladores artificiais, né, tiveram evolução absurda, né? São totalmente diferentes da época quando a nossa formação, não falando tanto tempo de formato, né, não existiam os ventiladores microprocessados. Hoje eles são computadores, são verdadeiras máquinas, né? Eles só faltam andar sozinhos, né? Na época da nossa faculdade, era um aparelhinho, parecia uma caixa de sapato, né? Com 2 botõezinhos, e a gente regulava o aparelho pela nossa respiração. Então, hoje em dia, existem verdadeiras Ferraris. Né? E, assim, além dos ventiladores, né, a monitorização hoje é totalmente diferente da época que a gente começou. Né? Assim, os monitores, eles são mais sensíveis, eles são mais confiáveis. Eles têm árvores de decisão que é baseada em algoritmo, que você consegue colocar os parâmetros do paciente e ele lhe dá ali uma sugestão de qual a conduta tomar.
E isso tudo é de 20 A anos. gente consegue monitorizar a oxigenação. Existe, né? Monitores falando, né? Nos novos, né? Que você coloca tipo um oxímetro, aquele aparelhinho, né? Que ficou Sim. lá no vídeo que você consegue, né? Você vê ele sério por inteligência artificial, né? O débito cardíaco, a capacidade do coração de bombear sangue, que é um dos parâmetros que a gente usa muitas vezes para fazer intervenção no paciente, apenas com um aparelhozinho assim na mão, totalmente não invasivo. Então a tecnologia avançou muito. Muito cara, né? Mas tem um preço. A gente consegue colocar um adesivo na cabeça do paciente e saber quanto de oxigenação o cérebro está recebendo. Né? Então, eu consigo guiar a minha terapia para saber se eu estou preservando o cérebro ou se eu estou fazendo o cérebro sofrer. Sim. Isso vai influenciar totalmente no desfecho do doente depois, né? Como é que esse paciente vai sair? Aí eu trago aqui um case no hospital em Belo Horizonte. Por lá está sendo implantada uma ferramenta de inteligência artificial que antevê complicações e indica caminhos supostamente mais seguros no cuidado com o paciente. Qual a visão de vocês com relação à inteligência artificial na medicina? Vocês acham que já evoluiu o suficiente para que seja implantada, por exemplo, na UTI? Eu acredito que na decisão não, mas eu deixei, não sei se é que conhece esse caso aí, esse case. A gente tem, por exemplo, existe um equipamento de monitorização que ele consegue me predizer que o paciente vai ficar hipotenso, vai ter uma queda da pressão arterial, 15 minutos antes da pressão efetivamente cair. E ele tem um grau de sensibilidade e um grau de especificidade bem significativo. Assim, aquele paciente vai ficar hipotenso. Certo. Eu consigo agir antes da pressão cair. Então, a inteligência artificial, assim, ela é uma realidade, não adianta fugir, né? Ela não vai, eu costumo dizer, ela não vai tornar o médico obsoleto, mas ela vai tornar a medicina que a gente faz obsoleta. Ou seja, a medicina que a gente pratica hoje não vai ser a mesma medicina que a gente vai praticar daqui a 20 anos, porque a inteligência artificial vai mudar. É do mesmo jeito, né? Qualquer profissão que tem incorporação tecnológica muda a forma de você trabalhar. Sim. Né? Mas o que eu acho que ela ajuda de sair no diagnóstico. Ela vai ajudar o médico a identificar precocemente. Se você identifica a alteração precocemente, você vai intervir precocemente, você vai ter um resultado melhor. Mas ajudar a identificar, não intervir. Eu acho que a decisão da intervenção é o médico, né? Ela vai ajudar como ferramenta de diagnóstico. Entendi. Hoje na UTI a gente trabalha com uma quantidade de dados muito grande. Porque assim, a gente tem dados do ventilador mecânico, dados do monitor multiparamétrico, dados do exame físico, dados da ultrassonografia, dados dos exames laboratoriais. Então isso é muita informação. Certo. E a inteligência artificial é muito melhor do que a mente humana para integrar isso tudo. Pegar todas essas informações e dizer, tem uma tendência que vai estar acontecendo isso. Que eu acho que esse software, né? Esse projeto deve ser isso. Absorvendo os dados. Mas a decisão final tem que partir do humano, porque nem o dado ele lhe dá informação tão boa quanto ele foi capturado, né? E a gente sabe que existe erro de laboratório, existe erro de monitorização. Um eletrodo desconectado no paciente pode dizer para a máquina que o paciente está com arritmia que não está, e ele propõe uma terapia deletéria para o paciente. Então a gente tem que ter essa noção, né? A inteligência artificial vai conseguir integrar os dados de maneira mais rápida do que a gente é capaz, para que a gente possa tomar decisões mais rápidas também. Mas a decisão é uma curva, né, de melhor ou de pior para ter uma intervenção. Mas a decisão vai ser nossa, né, no final. Vamos falar agora sobre cuidados paliativos, porque a tecnologia avançada cada vez mais pode, né, levar à intenção da família de manter essa pessoa viva por aparelhos por mais tempo, né, mesmo que saiba que o quadro é irreversível. Isso acaba sendo, acredito eu, algo bem doloroso, né, para todo mundo, interfere no fluxo natural da vida e muitas vezes tem por trás o desconhecimento. Eu quero saber, doutor Eric, pedir para que o senhor explicasse para nós, por exemplo, os conceitos de ortotanásia e distanásia, para a gente entender melhor o que é isso. Ortotanásia é o entendimento
vamos dizer assim, para tornar bem simples, é a morte digna, né? É o falecimento de uma forma que respeite a ordem natural das coisas, né? A gente oferecer dignidade num momento em que o tratamento curativo se torna ineficaz, certo? E distanásia é a obstinação terapêutica, é você continuar um tratamento que está trazendo desconforto para o paciente, que está trazendo sofrimento, sem a perspectiva do benefício, né? Eu costumo dizer, por exemplo, se você é diagnosticado com um câncer, por exemplo, você vai submeter uma quimioterapia, você vai ter desconforto com a quimioterapia, você vai ter náusea, vai perder o cabelo, vai ter uma série de efeitos colaterais da quimioterapia. Mas aquela quimioterapia tem um benefício visual, à frente, real. Sim. Você está tratando para ficar curado, para controlar a doença. Quando você está se submetendo a um tratamento doloroso, coletando exame, submetendo a procedimentos, e você não tem chance de recuperação, ou você não tem perspectiva de recuperação, aquilo é distanásia. Entendi. A eutanásia é algo totalmente diferente. Eutanásia é totalmente diferente. Eutanásia é você abreviar a morte, é você causar intencionalmente a morte do paciente, que é uma situação que no Brasil é legalmente e, a meu ver, também é moralmente proibido, né? Mas a eutanásia é isso, é você antecipar a morte, abreviar a morte. Entendi. É você causar ativamente a morte do paciente. Ainda falando sobre esses cuidados paliativos, doutor Yusete, queria que a senhora explicasse para a gente esses cuidados, né? O que são esses cuidados e também como preparar a família para esse momento, para essa decisão. Na verdade, assim, se tem uma ideia, acho que é errônea, que cuidado paliativo, né, já é à beira da morte. Muitas vezes não. É exatamente entender que aquela doença, aquele paciente com aquela doença, né, seja que for assim, ele não tem mais perspectiva de cura total, não de terapêutica, né? Então, o cuidado paliativo, muitas vezes, o paciente pode ser identificado com cuidado paliativo, né? Não só um mês antes de morrer, uma semana antes de morrer, muitas vezes anteriormente, mas é a aceitação que aquela doença não tem cura, né? E daí se faz um projeto terapêutico de qualidade de vida, melhorador de qualidade de vida para esse paciente, né? Mas no nosso caso, puxando para a nossa situação de UTI, que a gente pega nessa fase final mais mesmo, né? É isso, a família, né? Tem que aceitar que o paciente, muitas vezes, como o Eric falou, você vai prolongar a vida, você vai fazer uma hemodiálise no paciente, vai deixar o paciente, né, fazendo procedimentos que ele não tem perspectiva nenhuma de melhora, né? Então, é um processo, é um trabalho doloroso, né, com a família, né, porque muitas vezes o paciente, algumas situações já houveram, o paciente está consciente de estar cansado, porque é um sofrimento, é um acesso, são várias furadas por dia para fazer exame, e que não vai trazer benefício, né? Sim. Né? É um processo. No hospital, a gente tem uma equipe de cuidados paliativos, que é uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, né, médicos, né, que faz esse trabalho de apoio à família, né, que é um processo. Na verdade, é um processo. Não se tem receita de bolo para isso, né? Não se tem, né? E cada caso é um caso. Tem muito o desapego dos familiares, né? Que é cada um tratado em cada caso, entre a aceitação, entre a constatação da limitação terapêutica, quando aquele paciente não tem mais perspectiva de tratamento, né? Certo. Que muitas vezes o paciente aceita e a família não, e se faz esse trabalho. E assim, uma coisa que complementando o que o Zé falou, a dificuldade que a gente tem na estratégia de cuidados paliativos é justamente o entendimento que se tem do cuidado paliativo. O cuidado paliativo, o nome já está dizendo, paliar é aliviar sofrimento. Então, por exemplo, quando você tem uma infecção de garganta, que o médico prescreve um antibiótico para você toma um antibiótico, mas você toma um analgésico também. Sim. O analgésico não vai curar a sua infecção de garganta, mas vai aliviar o sofrimento, vai tirar a febre, vai diminuir a dor. Então, aquilo é cuidado paliativo. É conforto. No paciente grave, é a mesma coisa. Quando a gente institui um cuidado paliativo exclusivo, quando a gente conversa com o familiar sobre cuidado paliativo exclusivo, não quer dizer que a gente vai deixar de cuidar do paciente. A gente simplesmente, ou
Mais importante, a gente vai aliviar o sofrimento de todas as formas possíveis, e a gente tem armamento para isso, a gente tem recursos para isso, né? Aliviar sofrimento, mas não vai submeter o paciente a tratamentos fúteis, tratamentos que não vão trazer recuperação para ele, que não vão curar a doença dele, que só vão prolongar um sofrimento irreversível. Inclusive, tem até, pegando o gancho de você exemplificar, a gente faz o contrário até. Tipo, tem pacientes que não têm mais indicação de, citar um exemplo assim, de ingestão oral, de dieta oral. Certo. Né? Mas é paliação, né? Então, muitos pacientes não têm perspectiva. Então, eu queria, né, tomar um café. Né? Então, assim, dá esse prazer, esses prazeres. Né? A paliação trata muito disso, fazer, né? Os últimos desejos, as últimas vontades que o paciente tem, porque aquilo não vai fazer mais mal a ele. Sim. Ele não vai morrer por aquilo, né? Né? Mas a privação daquilo não vai trazer melhora para ele, né? São ações assim, tentando exemplificar, né? É até um nomezinho, assim, tem dieta, alguma coisa que Dieta chama. afetiva. Dieta afetiva. Dieta afetiva. Por exemplo, o paciente né? tem uma sonda, tá com alguma coisa, está com a sonda para alimentação. Só que a doença não vai ter mais recuperação, o quadro clínico já chegou num ponto que não vai ter benefício de permanecer com aquela sonda. Sim. A gente tira a sonda, certo? Ele fica com dieta por via oral. E o que é a dieta por via oral? A dieta que a gente chama de dieta afetiva. É o que ele quiser comer. Ele está com vontade de tomar sorvete. A gente traz um sorvete para ele tomar. O último paciente que a gente fez dieta afetiva, quando a gente perguntou o que é que ele queria suco de caju. Bem doce. Bem doce. Bem doce. Se eu quero um suco de caju bem doce. Aí veio o suco de caju bem gelado. Pronto. Toma 2, 3 golinhos, é suficiente, ele não consegue beber mais do que aquilo, porque a doença não permite. Mas aquilo ali traz um conforto muito grande, traz um prazer muito, muito significativo. Bom, por falar em prazer, chegamos aqui no nosso momento do quadro Mente Ativa. Para a gente conhecer mais os nossos convidados para além da medicina, eu já tenho aqui todo o currículo extra-profissional da doutora Yusete. Os hobbies que ela gosta, né? Eu tô vendo aqui filmes, jogar tênis. Jogar, voltei. Olha aí. Joguei tênis, mas não atleta não, muito longe. Voltou a jogar. Voltei a jogar, voltei a fazer aula de tênis. Foi? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Há um mês. Há um mês. Eu parei desde antes do Covid, parei. Jogava antes? Sempre fiz aula de tênis. Meu filho faz tênis, né? E eu fazia, com Covid parei. Na verdade, né, acho que esse podcast que estimulou. Gislane, qual hobby? Eu digo, hobby, não acho que meu filho faça atividade física nenhuma mais, não faço, peraí. Mamãe, que meu filho, mamãe faz, volta a fazer, foi. Tá vendo? Aí fazer aula uma vez na semana? Uma vez na semana. Outro hobby aqui, viajar. Eu tenho imagens. Viajar, sim. Olha aí. Viagem é com ela mesmo. Viagem é com ela. Isso foi aonde? Sempre Londres. Londres. Faz quanto tempo? Isso foi em dezembro. Dezembro. Olha, ano passado. Que mais? Vai passando. Escócia. É só Reino Unido. Que mais? Olha aí. Noronha. Nossa. Modo verão. Modo verão. Noronha. E agora? Paris, Rodin. Deixa eu ver. A Escócia. Com seu filho? Edimburgo, meu filho. Tem quantos anos ele? Vai fazer 15 essa semana. Olha aí. É o companheiro de viagem. Que legal. Olha aí. Paris. Ele que é um sortudo, né? Vai me acompanhando. Pois eu conheci Paris com 40 anos, ele conheceu com 15. Eu disse, meu filho, você é um felizardo. Olha aí. Aí, Grécia. Atenas. E gosto. Vocês viajam, né? Esse lugar é maravilhoso. Aqui pertinho. Galinhos. Fronteira, é Paraíba, Pernambuco. Recomendo. Paraíba, Rio Grande do Norte. Recomendo. Muito bonito. Viaja quantas vezes no ano, doutora? 2 vezes, né, Érica? 2, 3. Às vezes essas viagens pequenas no feriado, né? Sim. Os 4 dias, né? Viagem longa 2 vezes, porque eu gravo, porque quando ela viaja, fica tudo nas minhas costas. A UTI fica só comigo, aí eu gravo todas essas viagens. Aqui tá dizendo que a senhora gosta muito de assistir filmes. Eu queria indicações, assim, vamos dizer, 2 filmes que você indicaria aqui para os nossos. Indicaria. Tem um filme, né, antiguíssimo, que fala em filme, um filme marcou a minha, acho que a adolescência, minha vida, né, um filme da década de 90, Retratos da Vida. Não sei se você não veja, é um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial, mas sobre histórias de vida, né, são 4 histórias paralelas, mas
Eu já vi esse filme umas 4 vezes. Recomendo. Muito Retratos da Vida. Retratos da Vida. Olha aí. Década de 90, puxei lá do baú, né? Sério. Tá, e filme recente. Então, 2 filmes. Eu vou pegar um filme recente que marcou muito a história real, né? Eu vi no Netflix, Padre Johnny. É a história real de um padre polonês. É um filme sobre perdão, sobre propósito de vida, né? É um padre que é doente, mas muito bonita a história. E é verídico. Eu gosto de filmes assim, de histórias, né? Verídicas. Baseado em fatos reais. Fatos reais, é. Legal, legal. 2. Bom, doutor Eric, aqui eu tô com um currículo Uma foto dele dele. que fala que ele gosta muito de ler e também de cozinhar. Cozinhar. Olha! Vai ficar devendo o jantar depois de hoje, Vai porque isso ficar era devendo. segredo. Isso era segredo. E aí eu falei assim, tem uma imagem, uma foto do prato? Pois Não é. sou de imagens. Então me conta. Vou aí, investigar isso aí. O que é que você gosta de cozinhar? Assim, eu gostava de cozinhar antes e com a pandemia eu sou muito caseiro, Certo. eu sou muito restrito ao lar. Então eu já gostava de me aventurar na cozinha. Sim. E durante a pandemia acabei que eu me dediquei um pouquinho mais. Eu sou cozinheiro de internet. Eu vou na internet, aprendo a receita. Sou fã desses canais de culinária. De culinária. Food Network, Saborearte. Então, eu cozinho de tudo, assim. Eu gosto de me aventurar. Coisas diferentes. A minha esposa é quem gosta, né? Ela tô sentindo falta quando passa um tempo. Porque aí eu vou no supermercado, eu gosto de ir no supermercado, fazer as compras, comprar os ingredientes, levar para casa e cozinhar. Fazer. É um hobby. E nessa linha de cozinhar, eu acabei também aprendendo a fazer cerveja, né? Cerveja caseira. Olha isso. Aí, às vezes, eu me aventuro também em fabricar uma cerveja caseira para... Olha aí, tá vendo? Para degustar, Pra muito degustar. bem. Falando da leitura, aí eu vou pedir também indicação de livros. Os 2 livros que você, na sua opinião, as pessoas deveriam ler. Tem um livro que assim, é um clássico, né? Que é Crime e Castigo, de Dostoiévski. É um livro que acho que todo ser humano deveria ler, né? Certo. Fala justamente sobre a condição humana, né? De queda, de redenção, de perdão. É muito interessante porque a construção da história, ela é muito vívida, né? Então, assim, a gente sente... O Dostoiévski era um gênio, né? Então, ele consegue passar nas páginas justamente a angústia e o sofrimento do personagem principal, né? Desde que ele comete o ato até o momento da sua redenção. E outro livro que acho que também deveria ser também obrigatório, considero até de autoajuda. Não de autoajuda com o sentido pejorativo que o termo recebeu, mas é o livro do Jordan Peterson, As 12 Regras para a Vida, né? Que o subtítulo é O Antídoto para o Caos, né? E aí ele coloca justamente que o caos, ele não é ruim, necessariamente, porque o caos é de onde vem a criatividade, né? A mudança, né? Certo. A mudança é criativa. Mas você só consegue aproveitar essa mudança se você tiver com sua vida organizada. E aí ele dá as 12 regras é justamente isso. São situações que ele ilustra muito bem. Ele é um psicólogo clínico, né? Então ele ilustra muito bem com o exemplo de pacientes que ele atendeu. Forma de você organizar a sua vida para enfrentar o caos do dia a dia, né? Acho que nada mais atual do que forma de enfrentar o caos do dia a dia. Legal. Olha aí as dicas, então. Bom, seguimos aqui a nossa conversa para falar sobre as estruturas das UTIs do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei. Queria que vocês contassem para a gente qual é a estrutura que hoje o hospital, né, tem e consegue oferecer aos seus pacientes. Tá, eu vou começar a ser complemento. O Alberto Urquiza, hoje, ele consta com 4 UTIs. Certo. Né? Tem o UTI, como ele falou, a UTI geral, que é a UTI de 10 leitos, a UTI de pacientes agudos, mista, clínicos, e também recebe pacientes pós-operatórios, mas eminentemente clínica, né? E tem a UTI, nós temos a UTI cardiocirúrgica, tem 9 leitos, né? Que é basicamente pacientes, né, pós-operatório de cirurgia cardíaca, pacientes, né, coronarianos, porque eles são separados, porque eles têm um perfil, né, mais diferenciado, geralmente são pacientes acordados, conscientes, então, né, é uma estrutura até um pouco mais ampla.
e de cirurgia eletiva, que geralmente pacientes passam a média de permanência mais baixa, de 1 ou 2 dias, para monitorização pós-operatória. Certo. E nós temos 2 UTIs clínicas, né? São mais 16 leitos, né? Que são de pacientes mais crônicos, pacientes de longa permanência, que permanecem mais tempo no hospital, né? Essas UTIs ficam no 5º e no 6º andar. Exato. Complemento mais... Sim. Né? Essa é a nossa estrutura atual de quantitativo de leitos. Né? Sim. Ao todo são 35 leitos UTI, né? UTI adulto, né? Como você já tinha citado antes, a gente tem a UTI neo lá, com 6 leitos, Certo. e a UTI pediátrica, que é no outro hospital. Aí eu vou entrar aqui na questão da qualidade reconhecida. Já que a gente está falando sobre estrutura, vamos entrar agora na questão da qualidade. Por exemplo, em julho, pelo 2º ano consecutivo, as UTIs do Hospital Alberto Urquiza receberam certificações da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e também do sistema EpiMed, que as colocam entre as melhores do país. Quais são esses certificados e que mensagem esses certificados passam para os pacientes, doutora Eric? O sistema, né, o sistema EpiMed, ele é o sistema que a gente utiliza para a integração dos nossos dados, que é com eles que nós fazemos a gestão das unidades. Então, é um sistema que engloba no mundo mais de 600 hospitais, não só no Brasil, como em outros países. E eles ranqueiam esses hospitais, né, isso com a chancela da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, de acordo com critérios de eficiência, que levam em consideração o tempo que o paciente permanece na unidade, os recursos que foram disponibilizados para esse paciente. Então, o objetivo desse selo é mostrar que nós temos eficiência no cuidado, ou seja, a gente consegue ofertar uma boa assistência para o paciente, isso se reflete no tempo de permanência e no desfecho, com eficiência de utilização de recursos, ou seja, é uma forma de assistência também sustentável, porque garante a saúde financeira do hospital, da operadora. E aí esses selos, pelo 2º ano consecutivo, né, nossas unidades foram todas elas premiadas com o selo ou Top Performer, que posiciona a unidade nos 15% mais eficientes do sistema inteiro. Certo. E UTIs eficientes que posicionam ela acima dos 65% dos melhores hospitais. Então, nossas unidades de terapia intensiva estão no quartil superior das unidades de terapia intensiva que são componentes do sistema EpiMed, que são os principais hospitais do Brasil. Então, por exemplo, o Einstein, o Sírio, o Moinhos de Vento, o Samaritano, todos esses grandes hospitais do Brasil fazem parte do sistema, alimentam o sistema com seus dados. Eu vou frisar aqui, estou até com uma colinha para frisar bem alguns certificados, enfim, que a gente acha que é importante a gente colocar aqui. Por exemplo, a doutora Erika acabou de falar, né? A UTI cardiocirúrgica do Alberto Urquiza é a única aqui no estado da Paraíba com o selo Top Performer, né? E da AMIB e também da EpiMed. No Brasil inteiro são apenas 22 com essa certificação. Um outro certificado veio em setembro, da Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba, a AGEVISA. Reconhecimento pelas boas práticas de segurança do paciente nas UTIs, por aderir a 100% dos indicadores de qualidade para esse tipo de assistência. E indicadores que seguem um padrão internacional para garantir a qualidade assistencial. E tem mais, viu? Em setembro também o Hospital Alberto Urquiza recebeu um outro certificado relacionado à qualidade assistencial. O reconhecimento veio através da Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral e da Nestlé, que avaliaram a questão dos protocolos de nutrição implantados. Doutora Iusete, isso comprova que esses cuidados, né, que vocês têm falado, esses protocolos que vocês têm inserido em todas as áreas da UTI, têm funcionado, né? Sim. E qual o sentimento? Como é que vocês avaliam essas certificações e qual o sentimento vocês, como gestores, quando recebem esses certificados? Antes de responder, eu só vou acrescentar mais um certificado. Hoje não. Na verdade, não é restrito às UTIs, mas é a todo o hospital Alberto Urquiza, né?
uma certificação de qualidade internacional, que é o Quimento. Sim. É uma entidade, né, canadense, né, que certifica. Tem uma canadense e tem uma americana. São duas, tipo uma franquia, né, que certifica o hospital de qualidade de atendimento e segurança do paciente, mas no caso não restrito ao UTI, é o hospital todo, né. Nós somos recertificados, nós estamos em novembro, né, foi em junho, né, Isso. outubro, foi em junho, né, o certificado diamante, quer dizer, o top da segurança, porque tem o escada, você começa a certificação, né, com o primeiro estágio, segundo, Certo. o diamante, certificação diamante, né, é a máxima, né, de segurança, de qualidade do atendimento do paciente com a segurança, né. Então, o sentimento disso aí é de gratidão, né, e energia para continuar nosso trabalho, porque isso é um trabalho diário, contínuo, né, nosso, e estimular todos os nossos colaboradores, a toda a equipe multi, porque não é o trabalho de um só. Não é o trabalho de uma direção, de uma coordenação, de um supervisor. É o trabalho de toda uma equipe, né, que trabalha focado no cuidado do paciente, né, na recuperação do paciente. Porque costumo falar muito que a família fica feliz quando o paciente sai da UTI, mas nós ficamos muito mais, né? Prazer de quando a gente consegue um paciente, principalmente um paciente grave, a gente consegue, né, sair, ter alta da UTI, esse paciente vai para casa, né? O nosso maior reconhecimento é devolver esse familiar à casa dele, ao lar dele, né? Essa pessoa, esse ente, ao lar dele, né? Uhum. Muito bem. E o senhor, doutor Eric, quando recebem, quando tem ideia, né, ou quando tomam nota, porque eu acredito que o dia a dia de vocês, né, é muito intenso. E aí, quando vocês param, né, recebemos esse, poxa vida, né? É como o José falou, né? O sentimento é de gratidão mesmo, né? A gente tem que ter muita gratidão com a nossa equipe, Sim. né? Nossa equipe multidisciplinar. Eles é que propiciam, né? Que leva a gente a receber esse certificado. Porque eles que abraçam a ideia, que compram, que vestem a camisa da instituição. A gente vamos dizer assim, a gente é o representante, né? Eu estou aqui como representante de uma equipe imensa, né? De médicos, de enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, que operacionalizam isso ao dia a dia. E esses prêmios, eles são muito bons no sentido assim, primeiro, é um reconhecimento externo, porque é muito fácil eu dizer que eu sou bom, né? Mas outra pessoa dizer que eu sou bom, que a gente está fazendo um bom serviço, isso gratifica, né? Claro. Significa que a gente está indo pelo caminho certo. E também motiva as pessoas. É muito importante a gente mostrar, né, apresentar para a equipe um selo, uma certificação como essa, porque a gente mostra para todos que seu trabalho não é em vão, né? Sim. Seu esforço está reconhecido aqui. Então, é muita gratidão que a gente tem pela nossa equipe. Gratidão a nossa de tê-los aqui nesse episódio. A gente está chegando ao fim de mais um episódio aqui do Sem Contraindicação. Agradecer aos dois pelo tempo e por compartilhar todo esse trabalho que vocês têm feito dentro do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigada a você também por nos assistir, por acompanhar mais um episódio aqui do Sem Contraindicação. Lembrando que aqui no portal da Unimed, você além de assistir os nossos conteúdos, você pode também nos ajudar, né, nessa produção de conteúdo. Qual o tema que você quer acompanhar aqui nos próximos episódios? Pode também interagir conosco fazendo sua pergunta. A interação pode acontecer aqui pelo nosso portal, também pelas nossas redes sociais, por exemplo, no @Unimed João Pessoa, você também pode interagir conosco lá e acompanhar o nosso conteúdo pelo Spotify, aqui no portal da Unimed, ou também aqui no nosso canal no YouTube. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se para ajudar no engajamento do nosso conteúdo e fazer com que ele chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso aí a informações sobre saúde e qualidade de vida, tá certo? Obrigada pela sua companhia, a gente se encontra na próxima semana em mais um episódio do nosso videocast Sem Contraindicação. Até lá!